Obrigado, querida Kemi. A Kemi é uma irmã querida de outros carnavais, se é que eu posso fazer a mesma brincadeira. Muito querida. Mas às irmãs, aos irmãos que nos acompanham neste pequeno grupo virtual que se estabeleceu aqui, na tentativa de compartilharmos algumas informações a respeito deste processo único, intransferível, que é a construção do homem e da mulher de bem, do ser humano de bem. Este objetivo nobre que a doutrina espírita nos faculta e nos apresenta possibilidades factíveis. E aí nós vamos fazendo uma análise, uma examinação das questões relacionadas a estes vultos que serviram como baluartes ao longo dos séculos, porque a humanidade admira, respeita estes vultos que não mencionamos os nomes, que aceitaram o Cristo e poderiam ser considerados até nos seus devidos momentos, no seu tempo, indivíduos inconvertíveis. Mas a história de todos eles retrata uma luta íntima, caracterizada por um período de transição, em que, ao despertarem para a verdade do Cristo, converteram-se em verdadeiros apaixonados pela luz. Espíritos que buscaram honrar o Evangelho de Nosso Senhor, a sua mensagem imortal, entenderam a divina vontade e viveram os seus ensinamentos com excelência. Em cada um destes baluartes que servem como balizas para nos trazer esperança para este processo de crescimento, de tentativa de sermos melhores do que fomos no passado, vimos um despertar da consciência e a transformação muito característica ao longo dos tempos. Para cada um destes, que poderemos citar alguns nomes, não bastou simplesmente um arrependimento dos atos praticados, porque este seria apenas o primeiro passo. Seria necessário ir muito além. E eles foram. Regeneraram-se, transformaram-se, resgataram até o último centavo, até o último centil, ou a unidade monetária que nós queiramos, os seus débitos, estas promissórias com a consciência, com a lei divina. Esses homens, estas mulheres, foram salvos por um amor muito maior, um amor com A maiúsculo, que enxerga em todas as suas criaturas seres destinados a um bem supremo. O tema em pauta nos fala de um processo de construção, construindo o homem de bem. Isto está diretamente relacionado a estes trabalhos íntimos, intransferíveis, e que havíamos comentado. Algo que é um processo de autodescobrimento, uma constante aferição de valores para que o despertar da consciência possa se dar de forma ampla, plena, e os processos relacionados à felicidade possam fazer parte do nosso dia a dia, apesar das situações muito desafiadoras nestes tempos de transição em que todos nós vivemos, a paz aqui dentro. No Evangelho de Jesus, no capítulo 16, no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33. E eu sei essa passagem de memória, quando Jesus nos fala: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que mundo foi esse que nosso Senhor estava nos convidando a vencer? Seria talvez o mundo das corporações, das questões relacionadas ao ego, ao interesse pessoal? Ou este mundo íntimo, endevassado, ainda tão desconhecido de nós mesmos? É a proposta que ecoa dentro de cada um de nós, talvez por séculos, quando escutamos por primeira vez aquele homem de Nazaré. Não que tenhamos estado com ele pessoalmente, mas a sua mensagem varou os séculos, passando daqueles que já entenderam e, numa tentativa de propagar a mensagem do amor,
nos ofertaram através dos evangelhos, através destes baluartes, que, sacrificando-se de uma forma inimaginável, serviram como pontes necessárias e referências para a construção deste homem novo que está por despontar, que está por se construir dia a dia. É interessante como é que Deus age nas nossas vidas. Porque Deus, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, como está ali muito bem assinalado na questão número 1, e se nós dermos um pulo para o livro dos Espíritos, na questão número 13, que fala das questões dos atributos da divindade. E aí nós vamos fazer uma revista nas questões dos atributos da divindade e vamos perceber que ele é supremamente bom e justo, além de uma série de outros atributos em graus superlativos, em graus supremos. E a providência divina, através desta misericórdia infinita, vai estendendo constantemente o bem na direção de todas as suas criaturas e não desiste de nenhuma delas. Estava aí estabelecida a proposta de uma construção do homem de bem, porque copiando estes exemplos destes homens e mulheres que, sabendo seguir as propostas do Evangelho de Nosso Senhor, transformaram-se naqueles que ajudam o resgate das criaturas que encontram-se na retaguarda. A providência divina vai nos laçar, de alguma forma, nos tirando deste atoleiro que nos caracteriza ainda a imaturidade espiritual. E aí eu me lembro de uma passagem muito interessante que está ali talvez no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. O versículo talvez seja 4-7, 4-8, não me recordo muito bem. Mas ele fala de um pastor que tinha 99 ovelhas, perde uma e ele vai na direção desta ovelha para resgatá-la. E ele, achando aquela ovelha, coloca nos ombros, chegando em casa, convoca os amigos e com muita alegria fala: achei a minha ovelha perdida. E ele vai: digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador, por alguém que transgride estas coisas, que se perdeu em ser achado, do que os 99 justos que não necessitam do arrependimento. Talvez haja alguma variação nesta passagem do Evangelho, mas o que ele nos traz como objetivo principal é de que a providência divina manda nos laçar, vai buscar aqueles que estão ainda desconsiderados de si mesmos, neste processo de tentativa de busca de algo lá fora, quando todos os conteúdos que deveriam buscar já se encontram dentro de nós mesmos. Porque a lei divina está esculpida na consciência de cada um de nós. Pergunta 621. Onde está escrita esta lei, este código, este DNA divino? Onde é que está esculpido? Onde está escrito? Na consciência do homem. Então, não interessa o credo, a raça, a cor da pele, a língua que fale. Estes processos cognitivos e morais estão ali em germe, aguardando os necessários impulsos que a criatura humana deve dar para ser resgatada de si mesmo, nesses processos de autorresgate, deixando-se resgatar por esse bom pastor que deixa as 99 ovelhas e vai buscar aqueles que estão aí perdidos pela sua própria inadimplência moral e espiritual. Somos nós, de alguma forma, alguns filhos pródigos que tentamos, nestas múltiplas vilegiaturas carnais, encontrar o alto, nos descobrirmos, nos percebermos filhos do Criador. Há um ditado popular muito interessante que nos fala que o fruto só amadurece quando chega o tempo. É interessante que nós mencionávamos em alguns baluartes, algumas pessoas, alguns ícones que nos serviram como modelo. E podemos ver o mestre resgatando a Maria de Magdala, à beira do abismo, dos vícios, da vaidade. Podemos ver o mestre resgatando a Zaqueu,
no despenhadeiro da ganância. Paulo de Tarso encontrou Jesus, ainda como Saulo, na estrada de Damasco, já em espírito, mestre em espírito, e aí convida-o a abandonar o fanatismo e a perseguição que fazia aos cristãos. Há um processo constante de tentativa de resgate do próximo. E neste processo de construção do homem de bem, iremos encontrar a nossa própria redenção nas relações que estabelecemos uns com os outros, porque aquele que ajuda o próximo acaba ajudando a si mesmo e desperta valores que estão ali em germe dentro de cada um de nós, aguardando os momentos necessários para que possamos nos consagrar naqueles que ajudam e não mais são aqueles que pedem constantemente a ajuda. Numa atitude ainda de infantilidade espiritual. Há logo no frontispício do livro O Céu e o Inferno, a publicação da Federação Espírita Brasileira, algo que sempre me chamou a atenção. Porque O Céu e o Inferno é um livro fantástico. Ele é basicamente dividido em duas partes. Na primeira parte, faz uma análise comparativa, como as religiões encaram as questões do céu, do inferno, essas questões fazem parte das nossas perguntas cotidianas, e nos traz a abordagem do espiritismo, numa lúcida explanação. E na segunda parte, os respectivos testemunhos dos espíritos que se encontram nas diversas categorias de mais felicidade, de desdita no mundo espiritual. Mas o que eu queria falar exatamente ali onde está no frontispício desta obra, há uma passagem do profeta Ezequiel, que muito me chamou a atenção quando li este livro pela primeira vez. E ele coloca ali, o profeta Ezequiel, capítulo, acho que 33, 11, juro por mim mesmo, disse o Senhor, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Está ali no Céu e Inferno, bem na primeira página, mostrando que a divindade não quer que a criatura esteja relegada às questões relacionadas a um processo de inferno permanente, eterno. Ela busca constantemente os mecanismos nas questões relacionais, porque aquele que sabe um pouco mais, já consciente do seu papel na Terra, manda buscar nesse processo de relacional aqueles que estão na retaguarda. Da mesma forma como o pastor veio buscar aquela ovelha que estava perdida no meio das 99 que estavam achadas, nosso Senhor também vai encontrando através dos seus prepostos aqueles que já estão mais conscientes, dando os recados. Busca o meu irmão, busca a minha irmã. Neste processo de busca e de resgate, iremos encontrar a nossa própria redenção, construindo alguém que se importa com o próximo. Não é à toa que na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta o que ocorreria com um relaxamento dos laços de família, um recrudescimento do egoísmo, nos mostrando que a primeira escola para que estas questões relacionadas à construção do homem de bem encontram-se no lar. Ali estão os verdadeiros desafios, ali estão as verdadeiras provas. Vamos encontrar, sem dúvida, aqueles afetos do passado que nos trarão bom ânimo, a esperança, a força para conseguir conquistar os corações que nos foram tão caros e que tantas vezes negligenciamos no passado e que voltam muitas vezes no seio familiar para que o processo de construção deste ser melhor, deste homem e desta mulher de bem, possa se dar na sua excelsitude. Porque não existe um processo de construção no isolamento total. É nas situações de conflito, de desafio, nas situações de prova, que vamos experimentar situações dolorosas, como está ali no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 26. Leon Denis vai nos trazer as questões da dor.
E nos traz algumas referências a respeito desses processos de amadurecimento da dor. E logo num capítulo anterior, no 25, ele nos fala a questão do amor, trazendo estas construções que nesta situação de construirmos os homens de bem, as pessoas de bem, vamos nos defrontar nas múltiplas vilegiaturas num amor conjugal, num amor fraternal, num amor paternal, nas diversas formas de amor, até que, ganhando amplitude, este amor converta-se no amor por toda a humanidade. E aí sim, vamos perceber que a felicidade já faz parte de cada um de nós. Por isso, meus queridos, minhas queridas, há muito trabalho a ser construído. Sem dúvida, o homem vai sofrer as consequências das suas faltas, que não há uma única infração à lei de Deus que não tenha efeitos dolorosos, como está ali no Evangelho segundo o Espiritismo. A severidade dos efeitos, no entanto, será proporcional à gravidade da falta. E vamos aprender com os nossos equívocos, através das consequências que iremos sofrer, que não há outro caminho a tomar a não ser do bem proceder, do bem comportar-se, para que nós possamos, neste determinismo do bem e do amor, nos inserirmos mais uma vez nas leis divinas, de onde nunca deveríamos ter saído. Mas é um processo, sem dúvida, de construção. Não há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer, como disse Castro Alves, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Parnaso de Além-Túmulo. Da luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver, nos mostrando exatamente este múltiplo processo de aprendizado nas diversas escolas, à medida que a consciência desperta, vai ganhando maiores responsabilidades, vai alcançando maiores tarefas e sendo submetido a algumas provas mais desafiadoras, mas tudo em benefício da criatura humana. Porque maior o desafio, significando dizer que maiores possibilidades já possuímos na direção de uma construção mais ousada, a construção do bem. O livro O Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier, na pergunta 135, nos traz: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Ele nos fala que o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a lei do amor, para a comunidade universal inteira. Mas Emmanuel nos traz algo mais ou menos assim: mas o homem, confiando mais em si mesmo do que em Deus, acaba por transformar a sua fragilidade num foco de ações contrárias a essa mesma lei. Aí ele nos traz o seguinte, ele fala assim: efetuando uma intervenção indébita na harmonia divina. Aí Emmanuel vai e fala: eis aí o mal. Por isso a necessidade, a urgência de recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Emmanuel vai e fala: aí está o resgate. Então a gente vê que o mal, essencialmente considerado, como diz Emmanuel, não pode existir para Deus. Esse mal, em virtude de representar uma espécie de desvio da criatura humana, e se nós considerarmos a eternidade, isso é praticamente um zero, um número zero na escala deste tempo infinito da sabedoria e da providência divina. O Criador é sempre um Pai generoso e infinitamente sábio, justo, amigo, e considera os seus filhos que se equivocaram, todos os equívocos, e os filhos que se transviados, em cursos, em vastas experiências, como Emmanuel mais ou menos nos traz. E aí a gente vai percebendo que, neste processo de tentativa e erro, vamos construindo este homem melhor, que vai, ao longo dos processos de renascimento, de aprendizado, percebendo que não há outro caminho a não ser praticar o bem.
Pergunta 780 do Livro dos Espíritos, quando ele coloca se o progresso moral acompanha, perdão, ele coloca como é que funciona estas duas asas, o progresso moral e o progresso intelectual. É algo mais ou menos, não me ocorre. Ele fala que o progresso intelectual engendra o progresso moral, significando dizer que nestes processos intelectivos nós vamos aprender que as nossas ações no bem deflagrarão consequências boas. E como sou inteligente, ou pelo menos tentamos ser inteligentes, ainda não sentindo, vamos construir mais ações positivas, até que este germe divino, que é destinado, que está ali esculpido dentro de cada um de nós, possa ser despertado. E esta multiplicidade de ações no bem, do ponto de vista intelectivo, vai despertar a semente divina, e aí as questões da moralidade acompanham, ou seja, ele vai ser engendrado por uma possibilidade intelectiva e vai nos convencer de que fazer o bem é muito bom. E aí nós percebemos que não há mais espaço para o mal. Não há mais espaço para o mal, porque eu ali como Lázaro, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, que nos traz a questão a respeito do dever. Este dever que é o aguilhão da consciência. E que fielmente observado este dever, ele vai elevar o homem na escala dos mundos. Aí Lázaro nos traz alguma coisa, mas como é que a gente consegue determinar este dever com uma certa exatidão? Onde este dever começa? Onde o dever termina? E aí Lázaro nos traz nessa mensagem belíssima, recebida em Paris, que o dever principia para cada um de nós exatamente no ponto que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do próximo. Ele acaba no limite que não desejamos que ninguém transponha com relação a nós. E aí a gente vai percebendo, opa, eu já estou mais ou menos consciente neste processo de construção. Por isso que um dos sinais mais característicos da imperfeição, ainda do espírito, são as questões relacionadas ao interesse pessoal. Pode um homem possuir qualidades reais, sem dúvida, que levem muita gente a considerá-lo um homem de bem. Mas essas qualidades, mesmo assinalando um progresso real, perceptível, porque a gente consegue perceber, nem sempre, às vezes suportam determinadas provas. E às vezes basta que nós firamos um detalhezinho do interesse pessoal para que nós sejamos descobertos de quão imperfeitos ainda somos. O verdadeiro desinteresse pessoal é coisa muito rara ainda na Terra, como nos dizem os bons espíritos. O apego às coisas materiais vai constituir um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais nos aferramos a estes bens do mundo, os bens materiais, tanto menos compreendemos a nossa própria destinação. E será pelo desinteresse. Ao contrário, vamos demonstrar que vamos encarar o futuro de um ponto de vista muito mais amplo, muito mais belo, muito mais especial. E aí eu tinha falado anteriormente da questão da marcha do progresso, que está ali na pergunta 780, e eu volto a repeti-la. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, ele decorre deste, mas nem segue imediatamente esse progresso. Então ele dá uma derivada, ele dá uma desmembrada nessa pergunta e nos traz, mas como é que pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E aí os bons espíritos nos trazem fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, então, desde então, ele pode escolher, porque as questões relacionadas à inteligência, o desenvolvimento do livre-arbítrio, que sem dúvida vai acompanhando com maiores responsabilidades, vão nos inserindo em possibilidades de crescimento
e vamos ser cada vez mais responsabilizados pelos atos bons e atos equivocados, porque ganhamos conhecimento, ganhamos entendimento. E aí, qual seria então o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. E, se eu não me engano, é a pergunta 785. E ele nos fala que este orgulho e este egoísmo estão ali muito intimamente ligados ao estágio moral, emocional que nos encontramos. Principalmente nesses tempos de transição. Vemos aí os opostos se confrontando. Almas boníssimas, mas o mal ainda sendo deflagrado por espíritos ainda muito atrasados. Aí estão as possibilidades de provarmos a nós mesmos. Não interessa provarmos ao mundo cabem as coisas do mundo. A este mundo íntimo que precisa ser redescoberto, porque o reino divino é obra de Deus que está sendo construída dentro do coração de cada um de nós. Neste processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, vamos perceber que há muito trabalho a ser feito, mas talvez já possamos nos inserir num contexto minimamente de homens e mulheres de bem. Porque o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele vai interrogar a sua consciência sobre as questões, sobre os seus próprios atos. Ele vai perguntar se não violou estas leis, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou de escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros aquilo que gostaria que os outros fizessem por ele. Sem dúvida, isso parecem palavras utópicas e muito distantes da nossa realidade. Mas, como bem ali assinalado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, é o homem de bem. E que também tem a referência ali na pergunta 918 do Livro dos Espíritos. Se ali está posto, significa dizer que todos nós temos essas potências em germe, latentes, dentro de cada um de nós. E que caberá a cada um de nós postergar ou antecipar estes momentos de felicidade em confiança absoluta na bondade e na beleza do Criador, nesse sentimento de caridade para com o próximo, ajudando aqueles que nos circunvizinham. Desta forma, iremos ajudar a nós mesmos, estabelecendo os elos de caridade nesta proposta intransferível e inadiável da benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições alheias, porque também possuímos imperfeições, e no constante perdão das ofensas. Há definição de caridade. Há uma grande jornada pela frente, mas toda grande jornada começa pelo primeiro passo. E aquele que é um homem de coragem, uma mulher de coragem, vence não ao mundo, mas vence ao seu mundo interno e transforma-se cada dia mais neste homem e nesta mulher de bem. Porque tudo que nosso Pai criou está fatalmente destinado à beleza, à bondade, à perfeição relativa. Agradeço imensamente estes primeiros momentos, estes primeiros minutos, deste preâmbulo, nesta mensagem, talvez que possa nos despertar aos conteúdos que todos nós possuímos para seguirmos em frente na grande construção que está aí por se fazer. Muita paz a todos. O microfone está fechado, Kemi. Desculpe. Obrigada, Marcelo. Eu vou deixar, então, agora o bate-papo com você e o Carlos, tá bom? Perfeito. Perfeito. Muito bom, Marcelo. Nós temos várias perguntas e nós vamos apresentá-las pela ordem que foram colocadas aqui. A Lene fez a primeira. Poderia explicar mais sobre aquele que ajuda o próximo? Aí ela abriu aspas, ativa os germes
etc. Em algum momento você comentou, lembra? Lembro. É interessante, porque isso está talvez intimamente relacionada à pergunta 780 do Livro dos Espíritos. E aí eu vou mais ou menos repeti-la de acordo com a minha memória. Na pergunta 780, e ali traz no Livro dos Espíritos, a questão da marcha do progresso. Existe uma lei moral, todos nós estamos num processo de progresso, de evolução, de crescimento. E aí ele traz exatamente isso. Como é que esse processo é ativado? Como é que eu, fazendo bem ao próximo, isso vai despertar conteúdos emocionais, morais dentro de cada um de nós? Primeiro, porque tudo que o Criador fez está destinado ao sucesso. Vou botar desta forma: a felicidade, a plenitude. Mas há, sem dúvida, o princípio inteligente, ele vai, ao longo dos milênios incontáveis, transitando nos diversos reinos, mineral, vegetal, animal, hominal, para que um dia a gente alcance essa angelitude. E há, sem dúvida, num determinado momento, quando alcançamos esta questão no reino hominal, sendo homens, quando falo homens, estou incluindo as mulheres também, hein? É só uma questão de palavras. Nós, muitas vezes, eu me imagino nos primeiros momentos da criatura humana, nas cavernas, quais seriam as primeiras necessidades do ser humano? Alimento, moradia, reprodução e subsistência, de uma forma geral. Não havia essa questão relacionada ao sentimento de uma forma ampla. O ser humano aprendeu que em sociedade, porque somos destinados a viver em sociedade, somos seres gregários, aprendeu que viver em sociedade o protegia, o garantiria, talvez dos animais, de outras tribos, das guerras entre os grupamentos. Ele faz isso de uma forma intelectiva, mas depois ele percebe que há conteúdos, lógico que eu vou botar aí milhões de anos, milênios pela frente, conteúdos morais vão sendo despertados dentro dele. E aquilo deixa de ser algo puramente intelectivo para despertar a nossa destinação. Seres amorosos, seres destinados ao amor. Aí a pergunta 780, a gente volta a ela. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E ele vai falando, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Porque há um processo. Aí ele vai e pergunta, Kardec vai, mas como é que pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Ou seja, quando eu procedo mal, eu deflagro reações más contra mim. Aí eu, por inteligência, falo, não vou fazer mais o mal. Às vezes demora 1, 2, 3, algumas encarnações para a ficha cair. Mas aí eu passo a proceder bem e percebo que o bem volta para mim. E eu descubro que esse bem, quando volta para mim, desperta alguma coisa imponderável, talvez naqueles primeiros momentos. Aquele germe divino que está dentro de cada um de nós. Aí a gente percebe que há conteúdos inimagináveis que começam a ser despertados. E aí entra a questão do sentimento, da emoção, do amor. Não sei se de repente eu me fiz muito prolixo, ou talvez muito dando voltas em círculos, mas eu espero que talvez, de alguma forma, você tenha percebido que há um processo paulatino de construção do homem de bem, começando pelas questões intelectivas, da inteligência, para despertar as questões da moralidade, do amor, da amorosidade. Muito bem, Marcela. A Lene botou um sinal de positivo que alcançou o que ela estava esperando. Né? Beleza. Ela fez uma segunda pergunta. Quando se fala que a primeira escola encontra-se no lar, estamos falando do lar quando nós nascemos? Ou poderia ser entendido como aquele lar que nós criamos depois que nós casamos? Essa pergunta tem que ser analisada do ponto de vista de múltiplas encarnações, de muitas vidas. Porque se nós fizermos a interpretação do ponto de vista de uma só existência, talvez seja de quando nós nascemos. Mas essa escola abençoada chamada lar, ela é a proposta
indiscutivelmente mais eficaz, que está ali desde os primeiros tempos das aglomerações humanas. Falávamos das questões das primeiras aglomerações, os primeiros burgos, as primeiras formações humanas, porque o ser humano foi destinado a viver de forma gregária, em conjunto. E nos processos de conjunto, de estarem juntos, é natural que hajam os atritos, é natural que hajam as diferenças, que podem ser propagadas nas questões não acertadas e ajustadas para uma próxima existência. E é engraçado que a providência divina, ela tem uma outra forma de fazer esta aferição de valores. A justiça humana, ela pega o prisioneiro e encarcera para tirá-lo da sociedade. A justiça divina, muitas vezes, pega o agressor e coloca dentro do ventre da mãe. Então nós vamos perceber que ofendido e ofensor muitas vezes se reencontram na célula familiar para aparar as arestas. Talvez as arestas não sejam aparadas nesta primeira experiência reconciliatória. Está ali no Evangelho também, reconcilia-te com o teu adversário enquanto está no teu caminho. E aí a gente vai, o Carlos pode de repente me ajudar nas derivações, nas respostas, nós vamos perceber, minha querida, que esta escola chamada lar não está ali circunscrita apenas ao nascimento, ela é proposta ao longo das múltiplas vidas, porque com certeza você não nasceu da sua mãe, do seu pai, talvez não seja a primeira vez. Dos seus irmãos, nem sei como é que é a sua família. Mas nas nossas famílias tem os afetos, tem os desafetos, tem as situações complexas, para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa aplicar o que está ali muito bem posto na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como se definia a palavra caridade como era entendida por Jesus. E ele traz, veja que isso deve ser aplicado a esta célula chamada família. Benevolência para com todos. Benevolência, bene vem de bondade, volência é este movimento, a bondade para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência, a etimologia da palavra traz inde interno, dulgência de dulcere, ou seja, aquele que tem doçura interna para com todos, porque eu também preciso de indulgência. Eu tenho minhas encrencas, tenho meus problemas, tenho as minhas situações complicadas. E aí o perdão das ofensas, neste tripé que converge para as questões da caridade. Quando isto minimamente aplicado a esta célula chamada lar, não é a alvenaria, não é a parede, não é o teto. Quando falo lar, é este agrupamento de pessoas que estão destinados a estarem ali numa célula única para este aparar das arestas. Que talvez esse processo não vá durar uma vida, vão ser várias vidas, até que todos esses processos aconteçam de uma forma muito bela, muito nobre. Por isso a pergunta 171 do Livro dos Espíritos. Em que consiste o dogma da reencarnação? Aí os Espíritos nos falam que um pai bondoso nunca fecha a porta para um filho que verdadeiramente se arrepende. Ele renasce numa célula familiar, onde existem os desacordos, os desconfortos, para que ele possa, mais uma vez, exercitar o que está na pergunta 886, a caridade como era entendida por Jesus. Então, talvez isso não aconteça numa vida, mas a minha recomendação, aliás, não é a minha, a recomendação dos Espíritos, é que iniciemos esse processo o mais rápido e o mais cedo possível, para que a gente não postergue este estado de plenitude, de amor e de abundância. Muito bem. Duas palavrinhas. A educação, ou esse desenvolvimento, pode começar no lar onde a gente nasceu, mas ele terá necessária continuidade dentro do que o Marcelo falou, não é? No lar que a gente vai formar. Porque a gente vai trabalhar para a educação dos nossos filhos, ao mesmo tempo estaremos também nos educando dentro do processo. E não completou o processo, entra o que o Marcelo está colocando, outras encarnações, outros reencontros, não é? Em outros novos lares,
que nos receberão Perfeito. e onde nós receberemos outros, não é? Graças a Deus o Carlos está aqui, completou de uma Isso. forma muito boa. Maravilha, Marcelo. Foi muito bom. Agora tem uma do Charles. Como entender a habilidade do livre-arbítrio no processo de caminhar em direção ao divino? Como entender a habilidade do livre-arbítrio? Seria o uso, né? Como entender o uso do livre-arbítrio, poderíamos dizer assim, no processo de caminhar em direção ao divino? Nós não somos máquinas, não somos marionetes. Nós temos, esta é a beleza. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando, é o destino, o destino. Então não há o que você fazer, não há o que fizer, o que possamos fazer, o nosso destino vai ser esse. Não, nós não somos marionetes. Nós somos produto, resultado do nosso livre-arbítrio, num passado recente ou num passado distante. Então, este processo intelectivo, voltamos à pergunta 780, deve sempre nos convidar, sempre a tomar as boas escolhas. Quando Kardec traz a pergunta, mas como é que pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem desde então pode escolher. É como os espíritos respondem. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Excelente. Tudo bem, Charles? Tranquilo? Tem uma pergunta agora da Ludmila. Quando uma família possui algum problema entre os seus membros em uma encarnação, se tiverem que reencarnar novamente na mesma família, todos têm que concordar ou não têm o poder de decisão eles próprios? Há um planejamento, sem dúvida, há um planejamento maior. Há um caso clássico que é a reencarnação de Segismundo. E o Carlos sabe de cor esta reencarnação. Uma situação grave de um triângulo amoroso que se mostrou no passado. Aquele homem que havia... rapidamente, vamos trazer aqui de uma forma breve, né? Talvez não esteja abordando de uma forma completa a sua pergunta. Não vou entrar no caso que eu quero espicaçar a sua curiosidade para que você possa ler o caso. Isso está na obra... Carlinhos, onde está, Carlinhos? Missionários. Missionários da Luz. Missionários da Luz, Isso. exatamente. Missionários da Luz, psicografia de Chico, ditado pelo espírito André Luiz. Reencarnação de Segismundo. A reencarnação de Segismundo. Ele que teria sido o amante da mãe, atual mãe, que o escolheu, que o aceitou como filho vindo. E o pai atual era o marido da esposa na vida passada. E houve uma relutância, houve uma situação complexa que nos desdobramentos do sono aquilo foi realmente sendo esclarecido, houve um acordo, houve um acerto, mas ele foi doloroso. Então a tua pergunta é muito válida, mas o que eu quero dizer é o seguinte: todos os planejamentos que a providência divina nos oferta e os bons amigos espirituais nos ofertam não é para a punição, como entendemos, de forma pejorativa. É para o processo de reconquista, para o processo de reconquista do amor, desses potenciais que estão aí latentes, em germe, ainda por serem despertados. Então, sem dúvida, há um desconforto em algumas situações no começo. Há, sem dúvida, mas toda a proposta é bem elaborada e tem como objetivo o perdão. O perdão para o reencontro das almas. Porque, afinal, nós somos todos filhos de Deus. E o que um pai amoroso quer dos seus filhos? Que eles sejam bons uns com os outros, que estejam irmanados, que estejam felizes. Quando um pai e uma mãe vê os seus filhos brigando, meu Deus, isso é uma dor muito grande. Então, nesta proposta das múltiplas encarnações, quando eu falei que, às vezes, o agressor, o criminoso, entra na barriga daquele que foi a sua vítima, para que estes processos sejam despertados agora num outro prisma. Porque aquela criança pequenininha, indefesa,
vai receber, às vezes, o carinho daqueles que foram as suas vítimas com outro tipo de approach, com outro tipo de abordagem, mesmo que haja, em algum momento, algum certo desconforto que o pai e a mãe não conseguem distinguir. Mas tudo nos convida para um amor maior, para uma reconciliação, para o perdão com P maiúsculo. Muito bem, fica a recomendação da leitura, então, para quem não leu ainda, Missionários da Luz. Missionários da Luz. Para chegar a ele, primeiro Nosso Lar, Os Mensageiros, e aí Missionários da Luz. Missionários da Luz, é o terceiro livro da coleção. Na sequência. Normalmente as pessoas leem Nosso Lar, ficam encantados, vão para os Mensageiros, vão lá. Quando chega em Missionários da Luz, começa a ler e desistem. Porque a linguagem muda um bocadinho, mas ali tem tanta coisa linda para a gente aprender, não é? Exatamente. Inclusive, examinando o mapa da reencarnação, ele não usa a palavra, não é, Marcelo? Mas ele está tratando do mapa cromossômico, quando a gente ainda nem, né, conhecia o assunto. Fantástico isso. Fantástico. Maravilhoso. Então, vale a pena, gente. O Guilherme faz uma pergunta, Marcelo. Sim. Qual será a grande diferença no mundo quando entrarmos no período da regeneração? O bem vai prevalecer ou ainda teremos a presença do mal? Será perceptível essa transição? Engraçado, essa pergunta é uma coisa muito interessante, porque nos nossos grupos de estudo do Livro dos Espíritos, as pessoas perguntam isso. A gente já está entrando no mundo de regeneração, parece até data de expiração de iogurte. Ou seja, parece que naquela data vai ter uma confusão danada. Deu meia-noite do dia 5 de agosto, meu Jesus do céu, as bactérias vão ficar uma loucura, vão deteriorar aquilo tudo. É um processo gradativo, sem dúvida. Estamos entrando, talvez, na meia-noite deste mundo de regeneração. Naquele processo de transição. Ainda há as questões do mal, sem dúvida, muito flagrantes, mas o bem é tímido, ele não se apresenta muitas vezes. Então, nós vamos vendo uma gradação aos poucos. Mas no mundo de regeneração, ainda seremos caracterizados pelas questões da prova, não mais a expiação, mas talvez lá no ápice. E o Carlos talvez pode me ajudar nestas respostas, talvez eu não esteja sendo muito completo na forma como respondo, e graças a Deus o Carlinhos está aqui. Carlinhos porque ele é meu irmão de outras encarnações, né? Com certeza. E aí a gente vai percebendo, não é? Franciscanos. E aí a gente vai percebendo um processo gradativo, onde o mal deixa de ter a sua preponderância para que o bem possa alcançar um pouco maior de expressão. E aí a gente vai vendo claramente. Isso não vai ser percebido em uma semana, em um dia, como eu brincava aqui na data de expiração de iogurte. Isso vai ser aos pouquinhos, aos poucos. Adorei essa, Marcelo, da expiração da data do iogurte. Não é? É muito interessante. Aí, aqui, não é? Será perceptível essa transição? Então, eu pergunto, vocês estão percebendo alguma diferença? Alguém está notando alguma coisa diferente? Porque nós já iniciamos o período de transição. Não é? Quando surgiu a doutrina espírita, Kardec disse que a doutrina espírita vem para anunciar essa nova era. Exato. E que a Terra estava vivendo o período de transição entre expiação e provas e regeneração. Então, como o Marcelo falou, nós podemos estar ali na meia-noite e um segundo do primeiro minuto, da primeira hora da regeneração, não é? Isso. Mas nós já iniciamos esse processo. Mas é como o Marcelo falou, é tudo tão encadeado, tudo tão progressivo, que na nossa geração a gente não percebe. Mas se a gente olhar, como Kardec nos convida, não é? Numa visão mais ampla, a gente vai ver que efetivamente nós estamos adentrando essa nova realidade aí da regeneração. Perfeito. Nunca no mundo houve tanta exigência de transparência. Perfeito. Jesus falou do que aquilo que estava oculto seria conhecido. Olha hoje, o indivíduo ele pode ser corrupto, mas todo mundo está sabendo que ele é corrupto. Ele continua corrupto porque ele ainda não percebeu.
não é? Que não vai ter mais jeito de ficar desse jeito nesse planeta. Perfeito, perfeito. Então, nós estamos vendo as coisas acontecerem por aí, não é? Perfeito. Muito bom, Marcelo. Adorei essa história do... Eu vou pedir licença para me apropriar, viu? A data de validade do iogurte. É do iogurte. Porque a gente imagina aquela data, imagina o que deve acontecer ali dentro daquele potinho. Isso Uma aí. loucura. Tem aqui outra pergunta da Rita agora. Sobre a evolução intelectual e moral. Quando encontramos pessoas simples e ignorantes com uma elevação moral superior a muitos, pode ela já ter passado pelo desenvolvimento intelectual anteriormente? A gente vê, às vezes, pessoas muito simples, mas tem um avanço moral bem grande, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Divaldo, aqui, uma das nossas conferências, e acredito que a Fernandinha, que está nos assistindo do Texas, ela talvez ela não se lembre, ele trouxe publicamente um caso da mãe dele, da dona Ana Franco, porque ela tinha vindo nesta vida e ela era analfabeta, e ao desencarnar, mas já de uma elevação, de uma bondade muito grande, que foi conquistando ao longo daquela vida. Aí desencarna, o Chico estava encarnado ainda, e o Chico traz várias páginas psicografadas pela dona Ana Franco, mãe do Divaldo. Psicografia do Chico. Várias, mais de 40 páginas, um livro quase. Aí o Divaldo recebeu aquilo, estava em Uberaba, ficou impressionado, meu Deus, que lindo, chorou, aquela coisa toda. Aí ele passou pela mente do Divaldo, mas mamãe era analfabeta. Como é que ela escreve de forma tão bela, tão corrente, tão fantástica? Aí Joana, ou Chico, não me lembro agora, eu tenho que revisitar a palestra, havia dito, parece que foi a mãezinha dele que havia dito, que estava ali com o Chico. Exato, a mãe dele vai e fala, meu filho, eu fui analfabeta, eu estava analfabeta nessa atual existência. Porque numa vida passada eu estava muito consciente das questões das letras, sabia escrever de uma forma muito boa, mas não aproveitei de forma apropriada e pedi uma prova onde este conteúdo intelectivo me fosse suprimido para que eu desenvolvesse o que não tinha desenvolvido na vida anterior, as questões da moralidade. Ele falou isso com todas as letras. E aí ele vai, tem aquele choque. Então a gente vai percebendo que esse progresso intelectual ele vai engendrar, vai transformar um substrato para que o progresso moral possa se fazer. Voltamos mais uma vez na pergunta 780. Então é possível que isso aconteça. A resposta para a sua pergunta. Muito bem. A Ludmila pergunta, para sairmos do mundo de provas e expiação, basta acabarmos com o nosso egoísmo? O orgulho e o egoísmo, né? As maiores provas da humanidade, né? Qual o maior obstáculo do progresso, né? Está ali na pergunta 785 do Livro dos Espíritos. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Ele bota o orgulho e o egoísmo. E ele coloca, refiro-me... Como é que ele fala? Ele bota assim, refiro-me ao progresso moral, porquanto intelectual sempre se efetua. É a resposta que os espíritos nos trazem. Aí ele coloca, né, à primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender as pesquisas que vão esclarecer o espírito. Aí o espírito vai mais ou menos traz a resposta assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico e que do próprio mal pode nascer o bem. Então a gente vai percebendo que isso é interessantíssimo, né? Ele coloca curta, porém, a duração desse estado de coisas que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, como é que é mesmo que ele fala? Além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Aí ele bota, né? Então a gente vai percebendo que orgulho e egoísmo, este processo paulatino de construção do homem de bem, porque a gente vai ter ainda níveis de orgulho, níveis de egoísmo, que estão aos poucos, nas múltiplas encarnações, sendo diminuídos. E aí a gente se dando conta
de que o verdadeiro objetivo da criatura humana não é o reino de Deus, não está aqui na Terra. Isto é um momentâneo, é um estado momentâneo. Aí a gente vai percebendo que naquela passagem do homem de bem, e ele fala que este homem de bem ele tem fé no futuro. Por isso ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E os bens temporais têm a ver com orgulho, as questões do orgulho e do egoísmo, nesta falsa sensação de que nos falta alguma coisa, quando a providência divina já nos fornece a tudo. Olhai os pássaros dos céus, aos lírios do campo. Essa passagem é belíssima. Às vezes, quando começo a ler aquela passagem do Evangelho, eu vou nas lágrimas, porque estou ainda na retaguarda. Falo isso, parece, não, Marcelo é um santo. Não, estou num processo de crescimento e às vezes me pego nas muitas quedas, mas nas quedas vislumbro as ascensões, nesse processo ascensional de construção de um homem diferente. De um homem diferente. E aí a gente vê ali, no capítulo 17, no item 4, os bons espíritas. E ele vai no final da resposta, no final da indagação que o Espírito nos traz, que o verdadeiro espírita é aquele que empreende os seus esforços diariamente para domar as suas más inclinações, tentando ser cada vez melhor do que foi ontem. É mais ou menos assim que ele nos coloca. E aí a gente vai em frente nesse processo constante de erradicação dos dois maiores maus do ser, o orgulho e o egoísmo. Emi, terminou o tempo. Tem 2 perguntas pendentes, mas acabou o tempo, então... Eu acho que você pode mais um pouquinho, sim, Carlos, se tudo bem para todo mundo, tá? Tudo bem para você, Marcelinho? Tudo bem. Tudo bem? A Zilda fez uma pergunta que deve estar encaixada dentro de alguma coisa que você comentou. Aí ela coloca assim, é como se sana os ódios que se perpetuam por tantas gerações? Aí ficou talvez fora de contexto. É como se sana os ódios que se perpetuam por tantas gerações? Talvez pelos processos reencarnatórios que você estava falando dentro da família, aquela coisa toda. Mas eu não entendi o começo. É como se sana os olhos? É como se sana os ódios. Ódios. Ok. Repete então. Isso. É como se sana os ódios que se perpetuam por tantas gerações. Ela está botando um positivo aqui, que seria quando você estava comentando sobre as questões das reencarnações na família, repetidamente. Sem dúvida. Muitas vezes os desafetos que são construídos em outras existências, muitas vezes nos convidam a renascermos na mesma cela, neste grupamento que vai proporcionar ao reajuste. E é interessante porque é o seguinte, aqui, enquanto encarnados, essa não é a nossa visão. Por isso que a sua pergunta é muito clássica nos grupos de estudo. Mas como é que eu pedi para a minha mãe, meu pai, meu tio, meu avô, meu marido, meu filho? Como é que eu pedi isso? Eu não podia estar isso não encaixa comigo. Uma vez que o véu da materialidade nos escapa, no mundo espiritual, na erraticidade, a nossa visão é outra. A nossa visão é de reajuste. A nossa consciência passa a estar mais expandida. E nós pedimos, às vezes, estas provas duríssimas, mas com o objetivo do progresso moral, das questões da renúncia, das questões do amor, das questões do perdão. Tudo muda do lado de lá. Tudo muda. Tudo bom, Olavo? Tem uma pergunta aqui do Olavo. Agora é a última, Marcelo. Como vê esse momento tão inusitado da nossa sociedade? Faz parte do plano superior na evolução moral para um grande passo espiritual? Estaria o homem enxergando isso? Provavelmente ele se refere à pandemia, não é a questão do coronavírus e esse momento que a gente está vivendo aqui de exceção. Há na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, flagelos destruidores. Vale a pena você reler. E ela nos traz, Kardec pergunta, mas era necessário esses flagelos? São necessários esses flagelos destruidores? É isso que a providência se utiliza? Aí os Espíritos nos trazem esses que a gente não consegue alcançar, muitas vezes,
muitas vezes o alcance disso. E ele coloca, às vezes, grandes progressos ocorrem em anos, o que levariam séculos se estes flagelos destruidores não acontecessem. Aí a gente pensa o seguinte, meu Deus do céu, mas então Deus é maldoso. Aí Kardec vai dar uma outra perguntadinha na 738. Ele coloca assim, mas não tinha outra maneira de fazer? Eu acho que Kardec não pergunta dessa forma. Mas ele coloca, mas não tinha uma outra maneira de fazer? E ele fala assim, tem. Os espíritos não respondem assim. Tem. Fazendo com que o homem faça a distinção entre o bem e o mal. Ou seja, nós temos o Evangelho, nós temos as questões do amar ao próximo como a nós mesmos, sendo apregoadas por séculos, mas nós nos subvertemos esta lei. Por isso que, às vezes, as questões relacionadas a estes flagelos destruidores, que não são só as pandemias, são os tsunamis, os terremotos, as questões realmente dos cataclismos muito grandes, que vão nos convidar a uma nova proposta. Eu moro em Miami, onde tem furacão de vez em quando. Eu nunca vi, se bem que, graças a Deus, tem muito tempo que não tem aqui, mas eu nunca vi, quando os 3 furacões que eu peguei aqui nessa cidade, quando acaba a luz, não sei o que lá, fica aquela coisa louca, o povo se cumprimenta, sai na rua, se ajuda, as trocas são feitas como eu nunca imaginei antes. Então a gente percebe que existem alguns componentes de solidariedade, de fraternidade, que são como que despertados em algumas situações. Destes flagelos destruidores. Não é Deus que quer que a gente sofra, são as reações e as consequências naturais, muitas vezes, das nossas ações pretéritas, que num somatório de ações equivocadas, acabam por deflagrar, porque incorremos em situações indébitas nesta lei de amor, de justiça, de amor e de caridade. Eu não sei se me fiz muito prolixo, mas valeria a pena você reler a pergunta 737 e 738 do Livro dos Espíritos, Flagelos Destruidores. Ali está muito mais bem explicado do que eu pude trazer para você. Contigo, Arquemi. Obrigado, Marcelo.